Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ibis Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Hoje eu irei falar sobre a exploração mineral. Quando eu falo sobre exploração mineral, eu estou falando sobre os minérios que existem em nosso país e como é que a gente deve controlar. Então, bora lá para a telinha para a gente ver quais são os minérios que se encontram no nosso país. Vê só, os recursos minerais vão ser de ferro, manganês, alumínio, estanho, ouro, sal, cobre, níquel. O Brasil é muito rico. Praticamente em todos os estados você vai encontrar algum tipo de minério. Você pode encontrar no Ceará, no Rio Grande do Norte, em Goiás, em Minas Gerais, em Rondônia, no Mato Grosso do Sul, no Pará. Então, quando se fala sobre a produção mineral, sobre os minérios, nosso país ele é muito rico. E aí a gente tem uma produção muito grande em relação a essa questão de produção mineral. Vejam só, a gente tem minério de alumínio, minério de manganês, minério de salgema, minério de potássio. Pode acompanhar aí na telinha que eu separei essas imagens lindas para que você pudesse ver como é a estrutura desses minérios. Porque uma coisa eu estar aqui falando sobre esses minérios, a outra coisa você vê na telinha qual é esse minério. Então é lindo o minério de alumínio, o minério de salgema, o minério aí de potássio, o de manganês, A gente vê também o minério de ferro, o minério de carvão. E no nosso país existem as indústrias de fertilizante, ou seja, elas vão produzir NPK. Quando eu falo de NPK, eu estou falando dos macronutrientes e que a raiz ela vai absorver da terra para que a planta ela possa crescer em toda a sua beleza, em todo o seu vigor. Quando se fala de NPK, eu estou falando de nitrogênio, de fósforo e de potássio. Então, muitas indústrias elas vão utilizar esses fertilizantes, como eu coloquei aí na telinha para vocês observarem. Eles vão utilizar na agroindústria para poder fazer com que os nossos alimentos vegetais eles cresçam, eles produzam cada vez mais. Mas continuando falando sobre os minérios, existe também no nosso país as pedras que são preciosas. Vê aí na telinha as pedras preciosas. Quando eu falo de pedras preciosas, você vai encontrar diamante, esmeralda, espinela, ágata azul, âmbar, ametista. São tantas pedras preciosas que existem no nosso país que a gente poderia estar em outra situação. Só que existe também outra produção desses minérios. Lá na telinha você vê o carbonato de cálcio, o minério de metais nobres, você vê o ouro. Olha como o ouro ele é encontrado na natureza. O ouro ele não é encontrado separadamente, não. Ele é ligado a outro tipo de minerais. Então, quando se fala desses minerais e dessa exploração, existe aí um atendimento das necessidades internas do seu parque industrial. Ou seja, a geração de excedentes para exportação. Cerca de 1.400 empresas participam da atividade extrativista mineral do nosso país e vão produzir aí cerca de 80 substâncias minerais. O órgão que é responsável pelo controle de extração mineral é o Departamento Nacional de Produção Mineral, que é o DNPM. Todo subsolo brasileiro só poderá ser explorado mediante a autorização expressa do DNPM. Na Constituição de 1988, ficou decidido que a exploração mineral
só poderia ser realizada por brasileiros ou empresas brasileiras de capital nacional. Só que quando chega no ano de 1995, FHC, que é o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele eliminou essa restrição ao capital estrangeiro, permitindo que o capital estrangeiro entrasse no nosso país para, extrair as nossas riquezas. Então, a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, que é uma contraprestação pela utilização econômica desses recursos minerais, ela é devida por toda e qualquer pessoa física ou jurídica que vai explorar substâncias minerais com fins de aproveitamento econômico, exceto, lógico, oriunda de lavra de garimpeiros, que vai ser isenta, calculada sobre o valor de faturamento líquido, que é obtido por ocasião de venda desse produto mineral nas seguintes alíquotas. Quando eu falo de alíquotas, eu estou falando da questão da porcentagem. Então, existe 3% para minério de alumínio, minério de salgema. Bora lá para a telinha para você ver esses minérios. O de alumínio, o de salgema, o minério de manganês, o minério de potássio. A gente tem 2% para o minério de ferro, o minério de carvão. Tem também para os fertilizantes, que é o NPK, e também tem a alíquota para as pedras preciosas no nosso querido Brasil, que aí já desce, Quanto maior for o valor, aí o valor que a gente ganha é bem menor, porque aí em vez de ser 2% ou 3%, já desce para 0,2%. Só que existem as pedras que são coradas, que vão ter cor e que são lapidáveis no nosso Brasil. Também é de 0,2%, como você pode observar aí na telinha. Então, existe o carbonato de cálcio e o minério de metais, que são nobres. Também tem uma alíquota muito baixa, que é de 0,2%. Apenas o ouro, que tem 1%. Na imagem que vocês estão observando aí na telinha do ouro, você pode ver que o ouro ele não se encontra separado. Ele está sempre ligado, devido à sua estrutura molecular, a outros minerais. Os recursos do CFEM são distribuídos da seguinte forma. Ou seja, 12% vai para a União, DPM, IBAMA, MCT, 23% vai para o estado onde for extraída a substância mineral. 65% vai para o município que produziu. E bora lá para as principais explorações e exportações desses minérios. Observe aí na telinha. O minério de ferro é uma das principais explorações. O minério de bauxita, o minério de estanho, o minério de manganês. Observe que cada um tem uma forma diferente. Isso se deve à forma geométrica molecular, ou seja, de suas moléculas que vão ali se ligar e que vão dar uma certa forma para esses tipos de minerais. Então tem também a escassez, dessas importações, ou seja, minério de potássio, minério de carvão mineral, minério de molibdênio e o minério de enxofre. E quais são os principais estados que são produtores de minérios? Os principais estados são Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pará, São Paulo e Sergipe, ganhando, lógico, Minas Gerais com 53,9% dessa produção desses minérios. Só que esses minérios, quando eles vão ser explorados, é claro que vai ter um impacto no meio ambiente. Então, os impactos que é a extração desordenada desses minérios, elas vão provocar, na realidade, um grande impacto no meio ambiente. Observe aí na telinha. O primeiro impacto que está na telinha é a remoção da vegetação em todas as áreas da extração.
Se tem vegetação, tem bioma. Se tem bioma, tem animais, tem espécies e que podem entrar em extinção. Então, se tem a questão do crescimento econômico, mas não tem a importância e a valorização da vida das espécies, desses animais que vão viver sobre essa vegetação e sobre esse bioma. Outro impacto que a gente tem é a poluição dos recursos hídricos, né? Superficiais e subterrâneos. Observe a telinha. Por quê? Pelos produtos químicos que são utilizados na extração minerais, né? Na extração desses minérios. Então, vai poluir a água do rio. Quando eu falo de recursos hídricos e subterrâneos, a gente sabe que existem os lençóis freáticos, que são os lençóis que vão passar água por debaixo da terra. Eles também são contaminados. Então, existe um impacto dessa extração desordenada do homem pelo crescimento econômico. Outro impacto, na realidade, é a proliferação de processos erosivos. Dá uma olhada aí na telinha. Sobretudo em minas antigas ou desativadas, que não foram reparadas pelas empresas mineradoras. Elas começam a cavar e formam aquelas enormes crateras. Então, isso causa um impacto no meio ambiente. Outro impacto também que causa no meio ambiente, na realidade, é a sedimentação e poluição dos rios pelo descarte indevido de material, que é produzido e não aproveitado, ou seja, rochas, minerais e equipamentos danificados. E quem sofre com tudo isso? Na telinha eu separei uma imagem para você ver quem é que vai sofrer com tudo isso. São as espécies aquáticas que vão estar naquele rio, que vai absorver esses produtos. E absorvendo esses produtos, eles acabam morrendo, como essa imagem que você está vendo de peixes que estão mortos. Outro impacto também que a gente pode falar, que é o impacto ambiental dessa extração, na realidade é a contaminação dos solos por elementos tóxicos. Porque para a extração de alguns minérios é utilizado alguns elementos tóxicos. Então, contamina também o solo. Outra poluição que se dá do nosso meio ambiente, pela telinha que você pode acompanhar, quando se vai fazer a extração, existe o quê? A poluição do ar, a partir da queima, né, ao ar livre de mercúrio, que é muito utilizado na extração de vários tipos de minérios. Então, se fala de impacto ambiental, a gente vê uma grande mortandade de peixes em áreas de rios que foram poluídos pelos elementos químicos oriundos aí de minas. Nessa imagem que eu separei para vocês, você pode ver uma grande quantidade de peixe. Ou seja, toda aquela vida aquática que estava ali morreu. Né? Então, pessoas, né, que sobrevivem ali da pesca acabam sofrendo também esses impactos. Então, a evasão que é forçada, né, de animais silvestres previamente que são existentes na área ali de extração mineral, o que é que vai acontecer com esses animais silvestres? Eles vão procurar outros lugares para poderem se adaptar e se conseguirem se adaptar. Se não conseguirem, eles morrem e entram em extinção. Falando sobre outro impacto, a gente tem também a poluição sonora, que é gerada em ambientes e cidades que estão ali localizados no entorno das instalações. Embora a nossa legislação vigente ela limite a extração mineral em áreas urbanas atualmente, né, mas existe essa poluição que é gerada nesses ambientes e que chega nas cidades. Então, bora lá. Outro impacto que a gente tem desses minérios, né, a gente pode falar aí da contaminação das águas superficiais, água doce, água salgada, aí
pelo vazamento direto dos minerais extraídos ou seus componentes, tais como o petróleo. Pode observar aí na telinha. O petróleo, ele sendo aí praticamente sendo vazado, contaminando a água do mar. E lógico que se ele contamina a água do mar, por onde ele for passar, ele vai matar as espécies aquáticas que estão ao seu derredor. Então, meus queridos alunos do 6º ano, hoje eu falei sobre a questão dos minerais que existem no nosso Brasil, que não são poucos, são muitos. Nosso país ele é rico, né? E se tem aí uma exploração devastadora e que acaba destruindo com o nosso meio ambiente. Hoje eu vou ficando por aqui e gostaria que você sempre ficasse ligado aí na aula do EducaPE, que é muito importante para você que está em casa sempre relembrar dos nossos queridos professores e dos nossos assuntos que são maravilhosos. Fica um grande abraço e até a próxima aula.